Olá, cosmonautas da Estação Internacional de Terraformação, tudo bem? Estou feliz em perceber que vocês já possuem conhecimentos planetários básicos, uma vez que já conhecem como são a estrutura e as características da hidrosfera, litosfera e atmosfera terrestre. Mas, para serem capazes de compreender, alterar e manejar uma biosfera, existem ainda dois fatores chaves a se dominar: conhecer as zonas climáticas e como elas são formadas e os padrões da circulação atmosférica. O planeta Terra apresenta uma diversidade de vida de tirar o fôlego, desde a biodiversidade ímpar e a abundância espetacular de uma densa floresta equatorial, até a presença surpreendente de vida em ambientes extremos, como escuras cavernas submersas ou lagos que expelem gases tóxicos e mortais. Nosso planeta dispõe de condições climáticas que vão desde o extremo de um deserto incrivelmente árido e quente como o do Atacama, ao congelado deserto polar. Se tomarmos como um ponto de partida a linha do Equador e uma jornada para desvendar as formas que o mundo apresenta, vamos encontrar na latitude de 0 grau as mais complexas e exuberantes florestas úmidas, o lar de milhares de espécies, a maioria dessas provavelmente desconhecida. Se continuarmos nossa jornada para o norte, notaremos a mudança da fisionomia da paisagem. Encontraremos extensos campos e prados formados por gramíneas e algumas árvores. Continuando mais ao norte, vamos notar que a temperatura é cada vez mais fria e a fisionomia da flora e da fauna se tornam diferente. Começamos a ver florestas robustas de coníferas, a taiga. Nossa jornada para o extremo norte nos levará à neve e uma vegetação espalhada e rasteira, que chamamos de tundra. A nossa aventura terminará em um deserto congelado, uma paisagem que poderia ser de outro mundo, desprovida de vida, mas não é. A vida é um fenômeno teimoso e não desiste de colonizar até mesmo os lugares mais improváveis. E algo interessante, se a jornada fosse em direção ao sul, encontraríamos um gradiente muito semelhante a este descrito. Essa jornada nos revelou as zonas climáticas da Terra, a zona tropical ou intertropical, que compreende desde a linha do Equador até mais ou menos a latitude de 30 graus, norte e sul. Foi onde vimos as florestas equatoriais gigantescas. A zona temperada, que compreende a faixa entre os 30 graus de latitude norte ou sul, é onde vimos os campos que aos poucos se transformam em florestas de coníferas. E por fim, a zona polar, entre 60 e 90 graus de latitude, ao norte e ao sul. É a região que se encontra a tundra e o deserto de gelo. A compreensão das zonas térmicas é essencial para os nossos estudos da ecologia porque elas dispõem de padrões e fatores que definem a diversidade da vida. A temperatura média, o índice pluviométrico, que é a quantidade de chuvas, e a intensidade de iluminação. Esses fatores são essenciais, pois são a chave para a fotossíntese, que é a reação responsável por gerar oxigênio e disponibilizar energia para as cadeias alimentares. De todo o nosso treinamento, este talvez seja o mais importante conhecimento a se adquirir. A captação de energia pelos fotossintetizantes e transformação dessa energia em alimento, a glicose, para disponibilização à cadeia alimentar se chama de produtividade primária. É a base para a diversidade e abundância das espécies. E como a produtividade primária depende muito do clima, então os padrões climáticos definem a distribuição das espécies. Os grandes objetivos de estudo da ecologia estão completamente ligados ao clima, às zonas térmicas. O planeta possui então essas 3 zonas climáticas: intertropical, temperada e polar, devido principalmente a 3 fatores que vamos analisar um pouco, um a um: a latitude, os movimentos de translação e rotação da Terra e a circulação de ar na atmosfera. Os geógrafos, de uma forma muito pertinente e agradecemos a eles, dividem a Terra em segmentos horizontais e verticais, a longitude e a latitude respectivamente. A latitude nos é particularmente importante no momento. A linha do Equador é a latitude de 0 grau. A latitude se estende até os polos, 90 graus de latitude norte e 90 graus de latitude sul. Importantes latitudes que precisamos conhecer são as linhas dos trópicos e os círculos polares. A latitude de 23 graus e 27 minutos norte corresponde ao Trópico de Câncer, e 23 graus e 27 segundos sul, o Trópico de Capricórnio. O Círculo Polar Ártico está na latitude de 66 graus e 33 minutos norte, e o Antártico em 66 graus e 33 minutos sul. A Terra tem uma forma geóide, ou seja,
como se fosse uma esfera achatada nos polos. Por ter essa forma semelhante a uma esfera, diferentes latitudes recebem intensidades de luz solar diferentes. Se a Terra fosse plana ou mesmo quadrada, os raios solares atingiriam toda a superfície voltada ao Sol da mesma forma, com a mesma intensidade. Mas uma esfera se comporta de uma forma diferente, e essa característica traz diversas consequências. Os raios solares incidem no Equador de forma direta, em um ângulo reto. Estes raios aquecem a superfície, que por sua vez libera calor para a atmosfera, aquecendo o ar, a temperatura da região. Quanto maior for a latitude, norte ou sul, por causa da sua curvatura geóide, os raios começam a incidir mais inclinados, menos intensos. Além disso, a mesma quantidade de energia luminosa vindo do Sol que aqueceria uma área no Equador é distribuída sobre uma área muito maior em uma latitude maior. Então, estamos falando de física, amigos. Maior área e mesma quantidade de energia vai aquecer menos essa superfície. Vai ser liberado menos calor para a atmosfera, a temperatura média desse clima é mais baixa. Por isso temos um gradiente de temperatura relacionado à latitude, que se reflete então em um gradiente de diversidade biológica das fisionomias que comentei na jornada do Equador ao Polo. Quanto mais se afasta do Equador, para o norte ou para o sul, as temperaturas médias diminuem, é mais frio. A rotação e translação. Os movimentos que a Terra faz no espaço e em relação ao Sol também são fatores determinantes na geração de zonas climáticas. A rotação da Terra nos fornece o ciclo de dia e noite. À noite, como é bem óbvio, a superfície da Terra não recebe os raios solares. Consequentemente, não é aquecida. Não fosse a atmosfera reter calor, a partir principalmente do efeito estufa, a amplitude térmica, ou seja, a diferença entre as temperaturas mais altas e mais baixas do dia seriam muito fortes, tal qual são os desertos, muito quente durante o dia e caindo para perto de 0 graus Celsius durante a noite. Então temos um movimento de translação, o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. O eixo da Terra tem uma inclinação de 23 graus e 27 minutos em relação ao plano dessa órbita. Isso faz a Terra receber os raios solares de forma distribuída em ambos os hemisférios em determinados períodos do ano, que chamamos de primavera e outono. Em outros períodos, essa inclinação faz um hemisfério receber os raios solares mais intensos, em um ângulo reto, direto, que indica o verão, enquanto o outro hemisfério recebe os raios de forma mais perpendicular, mais inclinados, menos intensos, o inverno. Acesse a missão secundária chamada de translação para compreender com mais detalhes esse importante fenômeno astronômico. Resumindo nossos conhecimentos sobre zonas climáticas e os conhecimentos de latitude, rotação e translação, temos o seguinte. A zona tropical ou intertropical é a faixa que se estende desde o Equador até os trópicos de Câncer e Capricórnio. É a zona que sempre recebe raios solares mais diretos e mais intensos, independente da época do ano. Ou seja, a tendência é de temperaturas mais altas. É a faixa, como pode-se ver neste modelo, onde o índice de chuva é mais alto. As zonas temperadas vão de desde 30 graus até 60 graus no hemisfério norte e no hemisfério sul, onde mais ou menos estão os trópicos de Câncer e Capricórnio. Recebe os raios solares de forma perpendicular, cuja intensidade depende da latitude. Quanto mais alta a latitude, mais perpendicular. Sofrem também mais mudanças no recebimento de energia solar por causa da inclinação do eixo. Note que a faixa próxima dos 30 graus, norte ou sul, apresenta uma pluviosidade muito baixa, os desertos. A razão destes desertos estarem nessas latitudes vai ser explicado no próximo vídeo de treinamento. A zona polar está em altas latitudes, de 60 graus norte ou sul até 90 graus norte ou sul. Essa zona ou região recebe raios muito perpendiculares. Por causa da translação e da inclinação do eixo, no verão essa área recebe luz durante toda a rotação da Terra, ou seja, do dia. Isso rende o famoso sol da meia-noite. De fato, no verão o sol não se põe, ele caminha pelo horizonte, sem nascer nem se pôr. No inverno, o inverso ocorre. A inclinação do eixo impede de qualquer raio solar chegar à região, uma noite que dura meses.